Só ver aqui como é que a gente está aqui. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos aí. Mais uma vez estamos aqui, né, para estar aprendendo um pouquinho. Hoje, na graça do Eterno, tocou aqui com o irmão Osmani. Sempre é um prazer ter o Osmani aqui no canal. É uma pessoa que estuda bastante as escrituras, então vai estar aí nos ajudando a nos edificar. Isso é maravilhoso. Olá, Osmani, seja bem-vindo, viu, Osmani? Olá, irmão Dálio. Olá, pessoal que está acompanhando a gente. Mas obrigado aí pela oportunidade. Obrigado aí mais uma vez de estar participando aqui do seu canal. É sempre um prazer a gente externar nosso conhecimento, né, para o pessoal, para os nossos irmãos, né? E essa é o nosso objetivo, né? Porque o Espírito do Pai capacita a gente, então temos que fazer por onde, temos que dar o exemplo, né? Então, mais uma vez, obrigado aí, mais uma vez. Oh, maravilha, maravilha mesmo. Muito bom te ter aqui e a gente poder passar, né, as coisas que a gente vai aprendendo, né, que a gente vai compartilhando com os irmãos, né? Eu sempre falo que é o nosso dízimo, né? A gente dizima com os irmãos, então faça com que nós todos cresçam, né? Espiritualmente falando, que todos cresçam e que todos vão junto, né, Osmani? Isso é importante, né? Sem dúvida. Pois é. Osmani, vamos, assim, o pessoal ela vai chegando agora, né? A gente vai conversando mais um pouquinho aqui até a gente entrar no livro de Gálatas, né? Enquanto isso, o pessoal vai reunindo aí e a gente vai podendo conversar, a gente vai vendo os irmãos aqui, vamos tentar responder os irmãos no que a gente der conta, né? E assim, e alguma pergunta, alguma coisa que os irmãos tiver, eu passo aí pro Amado tá respondendo aí, e sim a gente edificar, beleza? Muito bem, esse é o objetivo, né? É isso aí. Desenvolver o livro aqui, transmitir a informação correta para os irmãos. É isso aí. É verdade, muito bom, sim. Osmari, então vamos, né, vamos dar sequência aí no livro de Gálatas? O Sim, Amado sim. pode começar aí, viu, Amado? Começar aqui. Na verdade, essa carta de Gálatas é uma das cartas mais extraordinárias que vi de Paulo, né? Apesar de ser pequena, né, ter apenas 6 capítulos, mas isso não importa, que o conteúdo que tem nela. Então, se a gente começar a analisar, né, veremos mensagens espetaculares para com os Gálatas. Então, vou começar aqui, né, a ler, a desenvolver, e a gente vai comentando, né, a respeito. Verdade. Estou aqui com as epístolas aos Gálatas, né? Essa Bíblia que eu estou aqui é a Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia muito boa, né? Uma Bíblia católica, com uma ortografia excelente. Eu vou começar aqui. Epístola aos Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e o nosso Senhor Messias, o Salvador, que se entregou a si pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente, segundo a vontade do no nosso Criador, Pai, e a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui é uma introdução, né, irmão, que ele dá um reconhecimento aqui, certo? Do Cordeiro de Deus, né, que tirou o pecado do mundo, né? Enfatiza aqui muito bem, né? Externando essas informações para as pessoas lá da galáxia, né? Ele fala as igrejas da galáxia, significa as Isso. pessoas da galáxia. Quando As a pessoas. pessoa, Isso. né, se um outro leigo vê isso aqui, ele vai pensar que é algo divino, algo litúrgico, né? Não, vamos para a igreja da galáxia. Não, isso aqui são as pessoas da galáxia. E a carta, né, direcionada, né, para o público que era da galáxia. Isso, sabe, Amado, é até importante a gente estar frisando em cima da igreja, né? E a gente está Isso. falando que a igreja são as pessoas, né? Isso é muito bom a gente estar frisando em cima dessa questão aí, né?
Porque assim a gente Exatamente. sabe É sempre que bom enfatizar isso. isso, verdade, verdade. Pode dar continuamento aí. Então, na admoestação. Admoestação, admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo, do Messias, né, e passeis a outro evangelho. Não que haja outros, há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho do Messias. Entretanto, alguém da nós mesmos, um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que anunciamos, seja anátema. Como já vos dissemos, volto a dizê-lo agora: se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebeste, seja anátema. Mais uma vez, ele é bem intenso nessa questão. Bem É intenso. porventura o favor dos homens que agora eu busco. É porventura agora a favor que agora eu busco ou a favor do Criador? Ou procuro agradar aos homens? Se eu quero ainda agradar aos homens, não seria servo do Messias? Então Verdade. aqui, na admoestação, ele visa a incorreção, né, do modo de agir, né, do homem, né? Que direção está tomando, né, pelo conhecimento da graça, tá? Então, o tema principal da carta aqui que temos é a exposição do Evangelho da Salvação, que é a fé no Messias, o fundamento da liberdade cristã, né, a missão dele como apóstolo. Aqui, essa parte da demonstração é como acontece hoje, do modo incorreto de agir para com a graça. Ou seja, eles abandonaram a graça, né, e passaram a um outro evangelho. Que evangelho é esse? É aquele evangelho de oposição ao mundo messiânico, aquele evangelho que o Messias ele divulgava que viria, né? Isso mesmo. E vou frisar aqui também que há um só evangelho, né, dado na cruz por todos os apóstolos, né? Então, esse evangelho trata-se de novas, né? Boas novas essa que é anunciada, tá? E seu conteúdo é a revelação do Filho, o Filho do Pai, né? O Filho do Isso. Criador, é o Messias. Uhum. Essa é a boas novas que ele tanto esclarece aqui nessa parte das epístolas. Então ele veio instaurar a justiça, tirar o pecado da humanidade, entendeu? Ele tirou o pecado da humanidade, sim. Não seja gentio, seja judeus, porque naquela época tinha muita separação, né, entre judeus, Isso. gentios e os outros. Então, o Messias acabou com isso quando foi crucificado na cruz, tá? Ele extinguiu essa questão, tá? Essa participação é isso, né, a respeito o aviso, né, do Isso. modo incorreto de agir das pessoas, e a parte das boas novas. É muito bom frisar isso aqui também. Isso Essa mesmo. parte, primeira parte da epístola de Gálatas é muito importante, muito bom a gente começar a entender para poder dar sequência aí do que ele vai falar, porque muita coisa. Essa carta de Gálatas, irmão Dália, é uma carta que, por exemplo, se um irmão, seja ele evangélico ou católico, lê, ele não sei se vai aprender, mas é uma carta que fala muito mal dessas religiões, seja evangélica ou católica. Fala muito mal, Verdade. porque não está de acordo com a obra, não está de acordo com o que o Messias falou. É um outro tipo de informação. Essa religião de hoje é um outro tipo é um outro tipo de evangelho. E é É o isso que ele evangelho. fala aqui, né? Isso é Então, verdade. A gente se tem. você um pastor, você vai ficar meio assim para te responder. Que é uma carta que, apesar de pequena, ela é muito radical com relação às falsas doutrinas. Eu Né? não sei, sabe, amado? Eu não sei. Naquele última live que a gente fez, né? Eu até citei da gente fazer alguma coisa falando das escrituras, né? E o que veio na minha cabeça naquele momento foi esse livro que a gente está aqui hoje falando, Sim. sabe? E eu tô aqui ouvindo aí o irmão, acompanhando aqui, e sinceramente
o olho encheu d'água já, sabe? De poder, sabe? De ver tanta, sabe? O espírito vivo mesmo, o espírito verdadeiro, sabe? Você consegue sentir, né? Você consegue sentir nas palavras que está escrito dentro dessa carta. E algum tempo eu fico alegre, no outro eu fico até triste, né? De ver tantas pessoas jogando esse verdadeiro evangelho fora, né, irmão? Jogando fora, não acreditando na palavra, né, do único pastor, né? Eles precisam de outros, né? Isso aí, nossa, é muito triste, né? Mas, irmão, continua aí. Não, você tem toda a razão, porque eles dizem uma coisa e quando a gente vai aqui ver, o Messias disse uma coisa totalmente diferente, né? A carta de Gálatas enfatiza muito bem a presença do verdadeiro pastor, que é o Messias. É muito triste, realmente, as pessoas terem um outro tipo de segmento ao evangelho aqui que conhecemos na carta de Gálatas. Isso. Mas vamos dar aqui prosseguimento. Com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, pois eu não recebi nem aprendi de algum homem, mas por revelação do Messias. Então, aqui ele já começa a falar mesmo, não tem nenhuma expressão amena. Ele fala, ó, esses homens aí falam, eu não sigo isso não. Eu não sigo o que esses caras aí falam, não. O que eu estou falando para vocês é a revelação do Messias, aquele que, né, que morreu no madeiro, aquele que ressuscitou, sabe? Ele está frisando muito bem isso. É E é verdade. complicado, eu acho, hoje em dia, um pastor, né, falar sobre essas coisas, mas vamos lá. Certamente da minha conduta de outrora no judaísmo, de como perseguia sobremaneira e devastava a igreja de Deus, ou seja, né, e como progredia no judaísmo, mas muitos compatriotas da minha idade, distinguindo-me no zelo pelas tradições paternas. Quando, porém, aquele separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, houve por bem revelar a mim, seu filho, para que eu evangelizasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém, porque eram apóstolos antes de mim, mas fui à Arábia e novamente a Damasco. Em seguida, 3 anos subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Fiquei 15 dias. Não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do Senhor. Isto nos escrevo e vos asseguro diante de Deus que não minto. Em seguida fui às regiões da Síria e da Sicília, de modo que pessoalmente era desconhecido às igrejas da Judéia que não em Cristo. Apenas ouvi dizer: quem outrora nos perseguia agora evangeliza. A fé que antes devastava a minha causa glorificava a Deus. Aqui ele está começando a falar da fé, né? A respeito da fé, Uhum. a respeito de como recebeu o Evangelho da Graça, como ele via os outros apóstolos antes dele falar das boas novas do Messias, certo? E o que ele vai começar agora é que ele começa daqui para frente ele vai começar a falar do evangelho dele, né? Certo. Daqui para frente vamos começar a pontuar cada passo aqui do evangelho dele e falsos irmãos, ele é até falsos irmãos, conhecemos como falso profeta, né? Falsas doutrinas, né? Isso mesmo. No caso é o capítulo 2 agora, né? Que significa que é a Assembleia de Jerusalém. É complicado para uma outra religião Vamos lá. Aquele que não tem, né, que não tem a verdadeira religião, né, que só existe, né, uma religião que está aqui, né, as outras são invenções de homens, né, então, se não está aqui dentro, com certeza é falsa. Sem dúvidas. Vamos pular aqui, essa parte 2 aqui, começar aqui, ó. Subi em virtude de uma revelação e expus-lhe em forma reservada aos notáveis o evangelho que proclamo entre os gentios a fim de não correr nem ter corrido em vão. Ora, nem Tito, que estava comigo e que era obrigado a circuncidar-se, mas por causa dos intrusos, esses falsos irmãos,
falsos irmãos, que se infiltraram para espiar a liberdade que temos no Messias, a fim de nos reduzir à escravidão, aos quais não cedemos sequer um instante, por referência para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós, e por parte de que eram tidos por notáveis, o que em realidade eles fossem, não me interessa. Deus não faz acepção de pessoas. Isso também é humano, né? Ele faz isso tempo partes dele. De qualquer forma, os notáveis nada se acrescentaram. Pelo contrário, que de mim afora fora confiado o evangelho dos incircuncisos, como Pedro, ou dos circuncisos, pois aquele que operava em Pedro para a missão de circuncisos operou também em mim em favor dos gentios. Essa parte aqui, ele fala que esses irmãos, né, esses falsos irmãos, eles diferenciam esses circuncisos dos incircuncisos, né? Tinha um problema muito a respeito do circunciso, sendo que não, lá não importava se você era circunciso ou incircunciso. Tanto é que ele fala que Deus, que o Criador não tem essa de acepção de pessoas, ele não separa as pessoas. Isso não importa. E a gente ele vai falar a respeito da fé, né? Aí, amado, E isso porque também essa parte de circuncisão é uma parte que atinge a liberdade do irmão, a liberdade da pessoa. E os irmãos, eles se infiltram nessa religião, fazem uma lavagem e, consequentemente, né, introduz reduz aos irmãos a escravidão. É isso que ele está aqui nessa parte do capítulo. Né? isso é muito Você vai importante. estar preso, né, dentro desses lugares. Sim. É verdade. Você veja frisando, né? Então, frisando aí que a excepção de pessoas, né? Isso a gente vê acontecendo nesses lugares, né? E assim, em volta da gente mesmo, né? Às vezes você aí na rua e você mora aí, onde está a sua casa aí, às vezes um vizinho, às vezes por classe social, né, financeira melhor do que a da gente, já faz exceção, né? Para eles tem uma classe deles é uma, a outra classe, outra e outra, e não é desse jeito, né? O verdadeiro evangélico é que todos somos iguais, né? Somos irmãos e tranquilo, é isso, né, amado? Exatamente. Ele frisa muito bem essa parte, no caso aqui, circuncisos e incircuncisos, né, que faz muita separação. E ele até fala no final aqui, ó, não, nós só nos desviamos dos pobres, nós só devíamos nos lembrar dos pobres, o que, aliás, tem procurado fazer com solicitude. Então aqui ele rebate muito, ele frisa muito bem a questão, porque são todos os irmãos, ele lembra de todo mundo, né? A graça, ela é para todos, tanto um circunciso, tanto com um incircunciso, não importa, não tem que haver essa separação, para não gerar essa ausência de liberdade, como vemos nas religiões, né? Então, conforme vamos avançando aqui, Isso. aí agora que vão chegar na parte que mais vai doer, porque ele fala a respeito da lei, né? Ele fala a respeito da lei, né? E da fé. O que é mais importante aqui, né? O que é o evangelho, até escrito aqui nesses epígrafes que tem nas escrituras, Uhum. ele fala que é o de Paulo. Então vamos aqui, só para frisar, a lei, quando ele fala da lei, é o que? É uma figura sacerdotal, é uma prática de culto divino, né? É um santuário terrestre. Tudo ali para prender você a essas coisas. Quando ele fala em fé, quando ele fala em fé, é a liberdade que você tem para com. Isso frisa muito bem aí, né, que você não precisa de estar em um lugar exclusivo para ter Exatamente. acesso ao Pai, né, ao Espírito, né, que o Espírito é livre, né? Isso. Ó, Encontrou aí, irmão?
caído o sinal do irmão ali, mas já ele volta. Então a gente está, né, trabalhando aqui. Boa tarde, seja bem-vindo aí, viu? Então a gente está falando hoje do livro de Gálatas, né? Deu um probleminha aqui com o áudio do irmão Osmanir. Vou ver se eu consigo voltar a conectar com ele aqui. Deixa eu ver aqui, meus amados, só um momentinho aqui. Só um momento aqui para a gente voltar. A internet dele lá deu um caído, mas tá mandando outro link para ele para que ele possa entrar aqui de volta. Mano, eu vou enviar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui para ver se vai dar certo aqui. Vou te enviar outro link, Osmani. Um momentinho aqui, eu acho que vai dar certo sim. A gente vai estar reiniciando aqui, enviando um link para ele aqui. Estão caídas lá na internet dele lá e ver se eu consigo enviar para ele. Os amados, é só um momento aí, é porque eu perdi a conexão com o irmão Osmani e eu tô tentando aqui ver se eu consigo trazer ele de volta aqui. Deixa eu ver aqui. Um momentinho aí a gente já consegue voltar aqui. Te enviei outro link aí, Osmani. Ele deve estar tentando lá e assim que voltar a gente continua aqui. A internet deu um caído lá. Obrigado, viu? Sou grato aí por descer aí no canal. A gente, né, fica alegre dos irmãos comparecer aqui no canal e assim a gente vai ouvindo a palavra, né, vai aprendendo coisas novas. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ele tá falando aqui, vai estar tentando entrar lá. Beleza, eu te enviei o link aí. Então, assim, né, se costuma, né, final de semana a gente acaba, as pessoas estão todas em casa, usando, né, o Amado tá aqui de volta. Deu um caído, né? Pô, desculpa aí, pessoal, deu uma queda aqui, a internet apagou legal aqui, então acabou que atrapalhou um pouco aqui. Pede perdão Não, aí para vocês. tá tranquilo, irmão, tá tranquilo. Né, deixa eu voltar aqui pra gente poder dar sequência. Beleza?
não é aqui. Eu tava falando a respeito do Evangelho de Paulo, né? Ele começa Isso a falar a mesmo. respeito da lei, falar a respeito da lei e da fé, né? Eu Isso vou, mesmo. eu vou dar prosseguimento aqui, porque ele começa aqui na parte do versículo 16, né? Ele fala: sabendo, entretanto, que o homem não se justifica pelas obras da lei, pela fé em Jesus, no Messias, nós também cremos no Messias para sermos justificados pela fé em obras da lei. Essas obras da lei, pelas obras da lei, ninguém será justificado. Certo? E se procurando ser justificado em Messias, nós também nos revelamos pecadores. Não seria então pecado? De modo algum. Você volta a edificar o que destruir, então eu me demonstro, de fato, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para o Criador. Fui crucificado junto com Cristo. Aqui ele está falando, quando o Messias morre, ele morre, a lei vai e morre ali. Da morte do Salvador para trás é a lei. Então a lei você não precisa seguir mais, porque ele veio para cumprir, certo? Então ele está chamando essa atenção. Verdade mesmo, amado. E Verdade. ele prossegue: já não sou eu que vivo, mas é o Messias que vive em mim. Ele é o Messias que vive em mim. Minha vida é presente na carne, vivo-a pela fé no Filho do Criador, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não invalido a graça do Criador, porque se é pela lei que vem a justiça, então o Cristo morre em vão. Então É, aqui ele vê muito bem que, pô, da graça, depois da morte, a lei é abolida, o, o Messias vive em cada um de nós, certo? E se você seguir a lei, não adiantou nada. Então, Cristo, o Messias, ele vai morrer em vão. Então, o que em adiantou pau. ele morrer? Se você conseguir continuar seguindo a lei. Essa é uma das teses de Paulo, tá? Para compreender que você tem que viver pela fé, crer no Messias, certo? Verdade. É até bom, sabe, amado, frisar aí dentro também, né, a respeito da fé e a lei, né, você frisar bem aí para você ver, né, a prática que você anda fazendo, né, o que você anda seguindo. Então, esse livro de Gálatas, ele é uma luva, né, que se encaixa na palma da mão de todos. Exatamente. Essa parte aí, inclusive, é uma conclusão. Ele é bem conciso, Uhum. porque crucificando, ele fala: crucificado com o cristão está morto com ele e nele pela lei mosaica. Ele frisa bem muito isso. Em virtude desta lei, para participar da vida do Cristo. Então, você renuncia à lei, né? Você renunciou à lei mosaica, tá? Agora você tem a fé, né? Do Espírito do Pai. E a partir daí você tem o momento da graça, né? A graça para você. Deus, o Messias vivendo em cada um de nós, Isso. ele tendo liberdade para com nossas vidas, não ficar numa vida de escravidão, como ele avisou lá atrás, tá? Um irmão, através da fé, amando uns aos outros, é isso que é a prática da graça, certo? É verdade. E essa palavra graça aí, ela tem um significado muito importante, né? A graça significa a presença do Altíssimo em nós, né? Só para ver que a palavra Perfeito, é exatamente. bem fechada mesmo. Muito bem argumentado. Então, ele chama a atenção também dos Gálatas de insensato, porque os Gálatas, insensato, quem vos fascinou a vós ante cujos olhos foram delineados aos traços do Messias crucificado? Quem é que enganou vocês desse jeito? Só isto quero saber, se vós foi pelas obras da lei que recebeste o Espírito pela adesão à fé. São tão insensatos que, tendo começado com o Espírito, agora acabais na carne. Foi então em vão que experimentaste
tão grandes coisas, se é que foi em vão, se é que foi em vão, aquele que vos concede o Espírito opera milagres entre vós, ou faz pelas obras da lei ou pela adesão da fé? A resposta está logo em seguida. Foi assim que Abraão creu em Deus e isto lhe foi levado com justiça. E, portanto, os que são pela fé são filhos de Abraão. Então aqui, ele pergunta, aquele que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, o que faz pelas obras da lei ou pela adesão da fé? Aquele que opera milagres, aquele que opera milagres, ele fez através disso da fé e não pela lei, certo? Aqui, logo em seguida, ele fala da parte de Abraão, porque Abraão foi o pai da fé, um dos homens mais fiéis que conhecemos nas Escrituras. Então, ele está começando a chamar a atenção dos Gálatas. Olha, vocês não podem seguir esses falsos irmãos fascinaram vocês porque vocês continuam praticando a lei mosaica. Isso. Na verdade, vocês têm que viver a graça, e a graça vocês vivem através da fé. Certo? A fé que foi dada lá em... né? E nós, como descendentes, temos que dar um exemplo, justificar essa fé. Certo? Praticar, né? Isso é verdade. Isso. Prosseguindo aqui, prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, a Escritura pré-anunciou a Abraão a esta boa nova. Em ti serão abençoadas todas as nações, de modo os que são pela fé são abençoados justamente com Abraão que teve fé. Todos os descendentes de Abraão serão abençoados por sua grandiosa fé. E os que são pelas obras da lei, olha só, agora começa a criticar muito aqueles que seguem a lei, né? Que seguem essa lei mosaica, vamos dizer assim. Por quê? Olha o que ele fala. E os que são pelas obras da lei, esses estão debaixo de maldição. Pois está escrito, maldito ele que não se atém a todas as prescrições que estão no livro da lei praticadas. E que pela lei ninguém se justifica diante do Criador. É evidente, pois o justo viverá pela fé. Aqui ele já diz tudo. Quando um cristão, quando um evangélico, quando um católico, quando um religioso, né, lê essa parte aqui, ele vai dizer assim, nossa, o que esses caras estão me dizendo? Eles estão falando uma outra coisa. A gente está vivendo ainda na lei, sendo que aqui o Paulo ele chama a atenção aqui muito bem que a gente tem que viver pela fé, né? E bem específico, né, irmão? Ele é bem específico, é bem característico dele, entendeu? Não tem nenhuma dúvida aqui, ele é bem claro, ele é bem coeso, muito coerente nas suas palavras. Isso, a palavra que Paulo escreveu, deixou escrita para nós, né? Você vê que é uma palavra firme, forte, né? Que ele escreveu com toda a certeza, né? Daquilo que ele estava escrevendo, né? Porque ali foi, né, a revelação do nosso Salvador, né? Isso, ele o tempo todo ele chama atenção aqui de como você vive, qual é o exemplo de vida para você. Isso. Ora, aí prosseguindo. Ora, a lei não é pela fé, mas quem pratica as coisas para elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, porque está escrito todo aquele que é suspenso ao madeiro, ele foi maldito por nós. A fim de a ação de Abraão em Cristo Jesus se estenda aos gentios e que para a fé recebamos o Espírito prometido. Pela fé recebamos o Espírito prometido. Aqui ele finaliza falando que os que estão debaixo da lei são malditos, né? O Messias tornou-se maldito por nós, suspenso do madeiro por causa da lei, né? Para acabar com a lei. E ele abençoa, ele finaliza aqui que são abençoados que vivem, tá? Pela fé, né?
que foi prometida pelo Espírito do Pai. Verdade. Certo? Sabe, irmão, aí eu tava olhando agora o irmão lendo aí, falando, e, né, o Messias foi maldito por nós, né, pela lei, né, Isso, pela lei, né, isso, pela pela lei. lei. Então, vale a pena a gente parar um pouquinho e refletir. Então, se o próprio filho, né, do Salvador unigênito, né, foi maldito pela, Pela lei, e o povo hoje pratica tornando-se a lei. isso, A tá lei. vendo como é que fechou, Então, amado? o que que adiantou ele ser suspenso, num caso aqui ele fala suspenso ao madeiro. O que E, adiantou a suspensão dele ao madeiro, tornar-se maldito, tirar todas as impurezas que esse mundo tinha, se os nossos irmãos, né, e continua na lei. Então, irmão, você tá a vendo aí lei. que não é a gente que tá, eu e o amado que estamos aqui falando que as pessoas são malditas por viver dentro da lei, mas as escrituras, né, amado? As escrituras, as palavras de Paulo. E é isso, amado? Então, assim, vamos frisar direitinho aqui para os amados, muitos hoje, né, que vê depois, mais para frente, vai ver a live. Ah, mas eles estão me chamando de maldito porque eu tenho essas práticas? Não, não é a gente, né, amado? A gente está vendo e está falando palavras das escrituras. A gente está, nesse momento, a gente está sendo um com Paulo, Paulo com Cristo e Cristo com o Pai. Somos um, não é isso, amado? Exatamente. É como a gente falou, Paulo é muito contundente em suas palavras quando ele pontua cada fato ocorrido aqui para chamar a atenção das pessoas. Então, quando aconteceu tal prática, é para a gente meditar, chamar a atenção e o que é certo, fazer o que ele pede nas cartas dele, né? Então, eu vou prosseguir aqui, Beleza. porque Paulo ele começa a chamar a atenção a essa questão de lei e fé. Né? A lei, no caso, não invalidou a promessa, né? A vida eterna. Os irmãos falam como homem, mesmo um testamento humano feito, ninguém pode invalidar e ficar. Ora, as promessas foram asseguradas a Abraão e a sua descendência. Não diz os descendentes como referindo-se a muitos, mas como a um só, a tua descendência, que é o Messias. Ora, eu digo, uma lei vinda 430 anos depois não invalida um testamento anterior, legitimamente feito pelo Criador, para tornar-se nula a promessa, porque se a herança vem pela lei, já não é pela promessa. É pela promessa que Deus agraciou a Abraão. No caso, essa parte aqui é quando ele fala de filho da promessa, né? Aquela história lá de Abraão. Ele tá voltando, ele volta a Abraão para E, batizar a questão da promessa, né? Que ele fala até que promessa no singular, né? isso, ele A fala promessa mesmo aqui é para até que você, importante. isso, para que você leia lá atrás, sabe, amado, o que é isso aqui, o que Isso, Paulo quer dizer aqui, quis, né, falou aqui, que você tem as suas escrituras e o que ele está falando aqui, você volta aqui atrás aqui e lê, testifica aqui, isso. né, lê no Velho Testamento e testifica no Novo Testamento, que a palavra é uma só, né? Então, Paulo já abre esse gancho aí para que os amados vão lá atrás e lê, né? E E tire a sua conclusão. aqui é importante porque é muito perigoso quando um falso profeta utiliza esse tipo de termo aqui, quando ele vai a Gálatas e pega parte, esse trecho aqui, promessa, é muito complicado quando ele vai desenvolver no culto de 40 minutos isso aqui. Porque ele pode falar, ele pode usar esse trecho e ludibriar todos os irmãos. Porque, pô, que promessa é essa? Promessa de uma casa nova sua, um carro, uma vida boa sua, né? Você saiu do aluguel, que promessa é essa, né? Então, ele não é, eu penso que o líder ele não é muito claro a esse respeito. Conforme a gente vai ver lá anteriormente na carta. Não é um Isso. evangelho, não é um outro evangelho que esses falsos irmãos eles
admitem para com os irmãos. Então, já que é um outro evangelho, ele não vai falar que promessa é essa. Ele pode soltar, né? Porque ele tem uma didática para isso, ele pode dizer essa verdade aqui, né? Mas com uma outra didática, fazendo com que os irmãos, a informação seja transmitida de uma forma com que não perceba. Por exemplo, ele já vi isso acontecendo, tá? A última vez que eu fui para esse lugar. Por exemplo, quando eu falo que você não pode não precisa ir para cá, né? Quando eu estou no culto aqui, nesse lugar, no templo. Irmãos, vocês não precisam ir aqui no templo. Ele não vai falar com esse tom de voz. Né? Ele vai falar de uma forma que sua alma, que você fale aleluia. Você não precisa. Então, ele vai falar de uma outra. Então aqui é a mesma coisa. Se ele quiser falar o que está escrito aqui, ele vai falar de uma forma, de uma entonação para que sua alma fique confusa e você, aleluia, automaticamente. Porque qualquer evangélico que ou entende, não entende, ele vai falar aleluia, aleluia. Então aqui é muito tem que tomar muito cuidado, porque ele fala promessas, isso é verdade. É muito importante ele falar isso. Ora, é pela promessa que Deus é Abraão, né? No caso aqui, vamos dizer assim, naquela parte de Abraão, foi no caso o filho dele, né? Aquele Isaac, né? Isaac. Ela não poderia ter filho, tudo mais. Mas já que aqui já que estamos no momento da graça, eu acho que essa promessa aqui a gente poderia interpretar como uma única promessa que o Messias ele edifica para nós, né? Que é a vida eterna. Então, se prestarmos atenção, claro, temos aqui, ele vai falar de Abraão, mas aqui a gente tem que levar mais para um lado da graça. E se a gente levar para um lado da graça, essa promessa é a vida eterna, não é uma promessa, no caso, pessoal, terrena sua. Entendeu? É verdade, irmão. É muito importante a gente pode interpretar desse jeito também. Isso, é verdade, mas mais para frente você pode ter certeza que o livro vai te falar o que é essa promessa também. Sabe? É isso aí. Porque a gente só frisa dentro de um versículo, né? E o que eles fazem é isso, aprisiona as pessoas porque lê só um versículo e fecha as escrituras e acabou. Né? Então, quando a gente continua lendo, a gente vai ter um entendimento claro. Exatamente. O papel da lei. Por que então a lei foi acrescentada para que se manifestasse as transgressões, até que viesse a descendência, a feita a promessa, por anjos, pela mão de um mediador? Ora, não existe quando se trata de um só Criador, de um só, e o Criador é um só. Então a lei é contra a fé do Criador? De modo algum. Se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então sim, realmente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim que a promessa foi pela fé no Messias que fosse concebida aos que creem. A nossa fé está no Messias. Foi ele que, por causa dele, que temos essa fé e no caso, a promessa. Essa graça, né? Chegou até nós. Essa graça, isso. Uhum. Aí ele fala aqui, vai falando Então, é porque ele está falando aqui a respeito da fé. Ele vai começar a falar do advento da fé, né, da filiação divina. Ele frisa muito bem essa questão. Ele começa a entrar muito bem da fé, tá? Isso. Então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Antes que chegasse a fé, nós éramos guardados sob a tutela da lei para que a fé que haveria de se revelar. Assim, a lei se tornou nosso pedagogo, ou seja, aqui um objeto para a gente seguir educadamente. Uhum. Né? Até que o Messias fosse justificado, até que o Messias chegasse, ou seja, para que fôssemos justificados pela fé. Chegado por fé,
não estamos mais sob pedagogo, ou seja, não estamos mais sob o jugo dessa lei, né, pedagoga, Dessa que era a escravidão. lei mosaica, certo? Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, ou seja, em Messias, ou sejados pelo Messias, pois vestistes do Messias, ou seja, ele morada em você. Morada em Pois você. todos vós que foste, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vós sois um só. Nós somos um só no Messias. E se vós sois do Messias, então sois descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Aqui ele fala, ó, boa lei, tá? Agora, o Messias, através do batismo, ou através do ensinamento feito, né, ele mora em você, porque ele morreu, nós somos agora a morada dele. Não temos mais que viver sobre o jugo pedagógico da lei, certo? Ele é bem claro a respeito disso E aí com os também Gálatas. Paulo, o apóstolo Paulo também, né, amado? Você já vê que ele está falando que você é a casa do Espírito, né? Casa. Isso. Isso, ele já está te Ele vai, contando, te ele vai mostrando. explicando isso. Ele vai explicando cada parágrafo da carta e vai esclarecendo o que você realmente representa aqui e qual o seu objetivo aqui nesse lugar. Ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, e nada difere de escravo, ele fica debaixo de tutores e curadores até a data estabelecida pelo pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos reduzidos a escravos dos elementos do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou o Cristo, o Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E porque sois filhos, enviou o Criador aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Pai, de modo que já não és escravo, mas é filho. E se és filho, és também herdeiro da graça de Deus. Outrora, não conhecendo Deus, o Criador, serviste a Deus. Aqui ele já começa a criticar, né? Isso. Que não conhecendo o Criador, serviste a deuses, que na realidade não são deuses verdadeiros. Né? Mas agora, conhecendo a Deus, o Criador, é melhor sendo conhecidos pelo Criador, como é possível voltardes novamente a esses fracos e miseráveis elementos, os quais vos quereis escravizar outra vez. Você Aí vai também, cuidadosamente, dias, meses, estações, né? Aquele a criticar aquelas pessoas que adoram falsos deuses, né? precisa Que de fazer penitências, né? isso, precisa fazer penitências. Isso aí também já Né? está falando sobre esses deuses aí, sobre aqueles bezerros de ouro que tinha no Isso, passado, né? As Baal, pessoas que né? adoravam Isso, isso, adoravam aqueles deuses que da mitologia para trás, né? Então ele já está falando isso, desses tipos de deuses, né? Deuses de exatamente. prosperidade, ou mais específicos, Deus feito por mão humana, não é isso? São deuses feitos por mãos humanas, adorados. E ele fala que na realidade não são deuses. Né? Então vocês têm que conhecer melhor. Vocês têm que conhecer melhor porque eles são fracos e miseráveis. Hum. É o que ele fala muito bem aqui. Então, se vocês voltarem a acreditar nesses falsos deuses, vocês vão voltar a ser escravizados. Né? E, Aqui outra não é a escravidão física, é a escravidão espiritual também, né, que ele fala. E o que ele frisou bem, né? E ser maldito ainda, né, amado? Exatamente, você Maldito. vai voltar a ser maldito em Isso. pecado, você vai Hum. pecando, né, que é pecado contra o pai, é iniquidade, né? Voltar a E essas outra, iniquidades, você vai voltar a ser maldito, e porque outra coisa, sabe, amado, que você falou aí também, que a gente vê, né, que encaixa bem e as pessoas levam por outro lado. O voltar a ser maldito,
Não é, vamos falar assim, com a sua carne, mas é o espírito, né? A gente está falando aqui é de espírito. É importante que frisar bem isso, assim, porque as pessoas falam, mas eu sou maldito, eu tô vestindo bem, eu tô saindo com um sapatinho bonito, de gravata, eu tenho um carro, eu tenho isso, e achar que a gente está falando dessa matéria aqui, mas a gente está falando do espírito, não é isso, amado? Exatamente. Exatamente. Ele amaldiçoa o seu espírito, você fazendo essas práticas. Isso. Aí ele vem aqui seguindo no 4, versículo 12. Suplico-vos, irmãos, que vos torneis como eu, pois eu também me tornei como vós. Em nada me ofendestes. Nada me ofendestes. Nada me ofendestes. Sabeis que foi por causa de sua doença que eu vos evangelizei pela primeira vez. Tá. Vós mostreis desprezo nem desgosto. Essa parte eu não estou vendo direito. Ah, tá. Agora sim. E vós não mostrastes desprezo nem desgosto em face da vossa aprovação da minha carne. Pelo contrário, me recebeste como anjo do Criador, como o Messias. Onde estão agora vossas felicitações? Pois vossos se fosse possível, teríeis arrancado os olhos para dá-los a mim. Então, dizendo-vos, a verdade tornei-me vosso inimigo, não é para o bem que eles vos cortejam, o que querem separar-vos de mim para que vós cortejes a eles. Aqui ele está falando da viagem que ele teve, ele vai desenvolvendo aqui da viagem. Da rejeição. Isso, da rejeição. As pessoas lá já rejeitavam esse evangelho que ele estava trazendo, né? Exatamente. Você vê o que o Amado acabou de ler aí, você pode ver que ele está se sentindo rejeitado, né, pelas pessoas. Isso. Aí ele fala, aqui ele começa, aí logo em seguida ele fala a respeito da lei que outorga a liberdade própria dos filhos. Ela acaba com a sua liberdade, a lei. Você vive sob a lei, você não tem mais liberdade, essa é a verdade. Isso. Aí é muito importante também que logo em seguida vem as danças H e Sara. É um exemplo claro que ele mostra aqui de Abraão mais uma vez. Né? Dizei-me, vós que... Sim, pode ir. Isso aí, pode falar, de H, né, H e Sara, e a gente vê aí, já tá falando sobre a nova aliança, né, e a Sara representa a nova aliança, a Jerusalém que vai descer, né, e Agara significa essa aliança da terra, essa Jerusalém da terra. É dali da onde vem os filhos, da sequência aí que o Amado vai... Sim, tô... Dizei-me vós que quereis estar debaixo da lei. Dizem-me vós que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da serva e o livre. No caso, Agar e outro da Sara, né? Mas a serva nasceu segundo a carne. No caso da serva, nasceu segundo a carne, ou seja, daquele desejo, né? A gente falando em carne é um desejo. E o da livre em virtude da promessa. Aqui ele mais uma vez enfatizando a promessa. A promessa. É o filho da promessa, a promessa prometida para Abraão. Para nós hoje. Isso foi dito. Isso. No caso aí ele está querendo dizer que somos resultado dessa promessa aí, desses filhos da promessa que foi Isaac. Né? Na verdade, amada, você vê aí que nessa promessa que o pai fez a Abraão, Isaac é só uma sombra do Messias. Isso. Ele é uma sombra do Messias, né? Porque ele é a promessa, né? Ele que veio nos, né, fechar com a gente aqui, né? Ele chama, ele vai lá, mas a verdade é isso mesmo. O Messias é a nossa promessa. É a nossa promessa.
Aí ele fala, elas, com efeito, são as duas alianças. Uma do Monte Sinai, gerando para a escravidão. Aí ele vai falar que é a parte da escravidão, que as pessoas estão, e que é Agar, né? E ela corresponde a Jerusalém de agora. Ela corresponde a Jerusalém de agora, que é o tempo presente, sujeito à lei e oposição a Jerusalém messiânica, tá? Que de fato é escrava com seus filhos. Então, ele quer comparar Agar e Sara. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. Aqui ele fala de uma que é filha de escrava, que você está sob o jugo de uma escravidão, né? Que é Sara, que é Agar, e a outra que é a promessa, né? Ele está querendo dizer aqui, uma você é escravo, uma você sob escravidão, a outra é que você vive sob a promessa. Essa parte é uma das melhores partes da carta que ele acrescenta, né? Ele contar e Sara, né? Uma é promessa e o outro é escravidão, que acontece hoje, né? E você vê o nosso Messias entrando aí, vindo nos libertar, né? Nos tirar do jugo da lei, né? Da servidão, né? Da servidão também. Isso. A gente consegue ver nesse momento aí, né? A carta, ela é tão clara, né? Assim, se as pessoas for ler letra, né, amado? Se você for ler letra, você vai entender e olhar que ali só tá falando de Abraão, Sara, né? Vai ser muito artificial, não vai ser de forma linear. Exatamente. Quando você lê assim, de forma que o amado vai lendo assim, então você vai tendo a compreensão, você vai vendo a promessa, né? Você olha Isaac aí e olha o nosso Salvador aqui, né? Que Isaac é a promessa, filho da promessa, nasceu, né? Que Isaac nasceu naquele momento lá atrás. Para nós, né? O pai, ele falou que ia ter a descendência, então chegou o Messias. Quando o Messias nasceu, que ele veio, levantou no madeiro, ali nos deu a liberdade, né, de sair do jugo da servidão, da escravidão. A gente largou de ser filho de Agar, né? Agar, não é isso? Isso. É filho de Sara, livre, né? Da Nova Jerusalém. É isso, amado? Perfeito, irmão. Perfeição. Exatamente isso que diz aqui a respeito das duas alianças que o Paulo que ele pontua em sua carta. Aí, logo em seguida, ele: alegre-te, estéril, que não davas à luz, põe-te de gritar de alegria, tu que não conhecestes as dores do parto, porque mais numerosa da abandonada, daquela que tem marido. Ora, vós, irmãos, como filhos da promessa, mas como então o nascido segundo a carne perseguiu o nascido segundo o Espírito, assim também agora. Mas o que diz a Escritura? Expulsa o servo e o filho dela, pois o filho da serva não herdará um filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da serva, mas de livre. Aqui, tá, viu? É o que você falou, Dário. Somos filhos da liberdade. A liberdade. Somos filhos não filhos daquela serva, daquela escrava. Não vivemos na escravidão. Vivemos numa liberdade, porque somos filhos da promessa, que é essa liberdade que ele está frisando muito bem aqui nesse versículo. Verdade, amado. E concluindo aqui, conclusão, né? Ele tipo que dá uma conclusão aqui. É para a liberdade do Messias que nos libertou. Permanecei firmes, portanto, não deixeis prender de novo no jugo da escravidão. Mais uma vez ele chamou a atenção: não caia em tentação, não deixe enfraquecer o espírito para você não cair de novo nessa escravidão. Atenção, eu, Paulo, digo: se vos fizerdes circuncidar Cristo, de nada vos servirá. É a prática da lei. Declaro de novo a todo homem que se faz circuncidar, ele é obrigado a observar toda a lei. Rompestes com Cristo, com o Messias, vós que buscais a justiça, caístes fora da graça. Nós, com efeito, guardamos no Espírito a esperança da justiça.
ou a justiça esperada, né? Que vem da fé. Pois o Messias, nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão, mas apenas a fé agindo pela caridade. Olha só, isso é tremendo. Tremendo mesmo. Assim, é porque quando ele fala que nem a circuncisão, as práticas, né, essas obras da lei, não importa. O que importa é você ter a fé agindo pela caridade, a fé agindo com piedade, né? Piedade que leva você a amar o seu irmão, por exemplo. É verdade mesmo. Muito importante, sabe, Amado? Tem umas partes, né? O livro, ele é todo sensacional, sabe? Sensacional. Você vê aqui, então ali você vê os exemplos, né, que o apóstolo vai citando na carta, né, o que ele vai falando, ele vai te leva lá, te traz aqui para você ter um entendimento, né? E assim, o que vale muita gente frisar aqui dentro desse livro é que simplesmente não é letra, né? É espírito, é espírito. Então a gente precisa de ter, abrir esse entendimento e começar a enxergar como espírito, que aí sim, aí você vai ter um entendimento das palavras que a gente está falando aqui. É isso, amado? Exatamente. Temos espírito para conduzir a gente, né? Para praticar essa caridade, para termos essa exímio fé. Né? Verdade. Então, vou seguir aqui. Certo. Ele fala: corrieis bem. Quem vos pôs obstáculos para não obedecerdes à verdade? Esta sugestão não vem daquele que chama um pouco de fermento levado a toda a massa. Confio que, unidos no Senhor, não tereis outro sentimento. Aquele, porém, que vos perturba, sofre condenação, seja quem for. Quanto a mim, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque sou ainda perseguido, pois estaria eliminado o escândalo da cruz, que se façam mutilar de uma vez por todos os que vos inquietam. Aqui está criticando a respeito da circuncisão, alguma característica da lei, né? É verdade. Agora que é liberdade, ele fala da liberdade, né? Agora ele vai caracterizar muito bem o que é essa liberdade que tanto que era para ser para todos, né? Que todos buscassem essa Ele liberdade. exorta essa liberdade, essa ética, né? Ele exorta essa liberdade dos fiéis aqui, última parte da escritura, da carta dele. Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Olha só, de novo. Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade. Colocai-vos a serviço um dos outros. Olha, isso aqui é muito importante. Pois toda a lei está contida numa só palavra: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos morder e devorais reciprocamente, cuidado, não aconteça que vos eliminem uns aos outros. Aqui, esse primeiro parágrafo, ele até, você tem liberdade, mas cuidado que essa liberdade não pode, assim, porque tem corpo, alma e espírito. No caso, a carne, o seu corpo, essa liberdade ela não pode atingir o seu corpo a ponto de que você peque. No caso, a carne, ela é uma da parte dos três pontos mais, assim, vamos dizer, mais fracos do que o homem tem. Então, se você tem essa liberdade, a tendência é que você, através da carne, tende a pecar. E esse pecado aqui que ele coloca é que você vai fazer mal para o outro irmão, né? Impiedade. Então, ele fala isso aqui, ó, cuidado, mas cuidado para você não fazer mal para os outros. Você usa essa liberdade, como é que você vai fazer isso? Você vai fazer praticando bem, né? Porque aí ele fala, ó, por quê? Como você vai fazer essa prática fazendo bem com o outro?
seguindo essa lei aqui. A lei, acho que agora que a gente vai entrar numa lei, vamos dizer assim, bastante verdadeira, que é essa aqui, ó, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso. É essa Aí, lei. Essa é a essa lei é que a a... gente tem que seguir, né? Uhum. Que é a lei, aquela lei passada, aquela lei de obras, aquela lei cheia de preceitos, a lei já foi abolida, mas a lei, agora que ele fala vamos dizer assim, da lei que é realmente verdadeira, né? Que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso aí. Isso, Pode falar, irmão. isso é uma exortação muito importante dele, uma ética muito boa dele para não levar o nosso ente, a nossa capacidade moral de pecar, né? Já é um aviso, Ele né, diz mano? muito bem. Isso. Aí ele completa aqui: ora, eu vos digo, conduzi o espírito e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne tem aspirações contrárias ao espírito, e o espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte e não fazeis o que quereis. Mas se vos deixais guiar pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Aí vai fornicação, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, ira, ciúmes, ira, discussões, covardia, discórdia, divisões, Isso. invejas, iras, orgias, coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha, Bem mas o claro, fruto né? do Espírito é amor, alegria, longanimidade, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio. Contra essas coisas não existe lei, pois os que são do Messias crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Essa faz parte do que está aqui exortando as éticas, né? Que a Hum. ética que é o seu amor ao próximo. Então, ele fala aqui muito bem, ele separa aqui, cuidado, porque a gente tem aqui o espírito, alma e corpo. Se deixar a carne tomar conta, a gente vai cometer esses pecados que ele pontuou aqui: fornicação, discórdia, Isso. divisões, né? Isso. É. Isso aqui é fornicação, impureza, a gente não agir com o espírito. Mas aqui, ó, o que ele fala do espírito? Qual é o fruto do espírito? Como é a capacidade espiritual nossa? Que é a alegria, é o amor, a paz e a mansidão. Com essas coisas não existe lei. Ele fala que não existe lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Ele fala, bom, se você tem esse espírito aqui de amor, de aliás, não tem lei, né? Mas automaticamente, né, com esse espírito aqui, você vai amar o seu próximo como a ti mesmo, né? Que acaba, vamos dizer, se tornando-se uma lei, né? Isso aqui, é mais ou menos isso que ele tá querendo É dizer. verdade, amado. É verdade. Ele separa a parte do espírito, a parte espiritual e a parte carnal. E te mostra, né, amado? Ele tá te Isso, mostrando ele aqui o mostra. que é para você, né, fazer, se você tem essas práticas, né, digamos assim, essa prática, então você sabe, né, a própria pessoa, mesmo o próprio ser humano, sabe qual é a prática dele ali, o que ele está praticando. Então, Isso. o apóstolo só deixou aqui para que você mesmo se julgue, se policia. Sabe, amado? E outra coisa aqui, a gente vê no livro, saindo um pouquinho do livro aqui, amado, em Apocalipse, se eu não estiver enganado, tiver certo, é em Apocalipse, que a gente, no final, a gente vai ser julgado aos pés do Pai, né? Pelo que você fez, pela palavra, né? Eu te pergunto, assim, até vou deixar a pergunta pro Amado aí, e o Amado vai refletir em cima. Você tá aqui, com a palavra na sua mão. O Amado tá aí, lendo aí, com a palavra na sua mão. Se você tá lendo, se você lê o que tem que fazer, a prática é essa aqui, né? Vamos falar uma prática X que tá aqui, que é para você praticar. E você não pratica essa lei, automaticamente você já está sendo julgado.
porque você está com a palavra do Criador nas suas mãos, embaixo dos pés dele, sabe? Então a gente, assim, eu tive esse pequeno entendimento esses dias, sabe, amado, que a gente está sendo julgado todo dia. Começa a ler para você ver, sabe? Que ali que você lê, não pratica, você mesmo já está se condenando, né? Ali... É uma boa reflexão, sim, porque a partir do momento que você desobedece a uma questão dessa, você está se julgando e você mesmo está se condenando. É porque você, desrespeitando a um preceito dessa lei, você está sendo condenado aos poucos, realmente. É uma boa reflexão. Aos olhos do Pai. Isso, aos olhos do Pai, Isso, exatamente. né? Assim, eu pelo menos tive esse pequeno entendimento assim, e achei que agora era uma boa hora de compartilhar, sabe? De compartilhar. Não, você está certo. Foi uma ótima hora, uma ótima oportunidade, realmente. Foi muito bom esse ponto que você tocou. É muito Verdade. importante. Então, essa parte final aqui, acho que ele fecha aqui de uma forma estonteante. Né? A carta de Gálatas, que é com relação a preceitos e a caridade e o zelo. Vamos lá. Irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, vós, os espirituais, corrigi esse tal com espírito de mansidão. De novo, irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, vós, os espirituais, corrigi esse tal com espírito de mansidão, cuidando de ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Agora, carregar o peso um dos outros, e assim cumprireis a lei do Messias. Lei do Messias. Depois a gente pontua aqui. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine sua própria conduta, e então terá que se gloriar por si só, e não por preferência ao outro, pois cada qual carregará o seu próprio fardo. Essa parte do parágrafo porque da lei do Messias, né? Essa lei do Messias, a gente não vê nenhum preceito com a lei de Moisés. Mas o que seria essa lei do Messias? Seria um ideal de comportamento humano, um ideal moral e ético, né? Como encarnado na pessoa de Cristo. Ou seja, essa lei do Messias é como é que ele se comportou durante a estadia dele nesse mundo. Essa é a lei que está querendo passar aqui pra gente. Essa é importante a gente ver. Nossa, como o Messias se comportou aqui na Terra, né? Isso uma forma tão humilde, uma forma tão carismática, sabe? Que essa lei no caso, a lei do Messias, é para assim, para todas as pessoas assim, elas ficarem frisar na mente, né? A lei do Messias, o comportamento dele, a forma de conduta dele, o jeito dele, né? Isso. Então, esse preceito, essa vida humana que ele levou aqui é para ser muito levado em conta. Né? Ele é algo que é extraordinário, porque a gente não vê pecado, a gente vê uma forma perfeita de agir de um homem, né? É verdade. Jesus homem. Então, Seguindo aqui. Não vos iludais do Criador, não se zomba. O que semear, isso colherá. Quem semear na sua carne, de carne colherá corrupção. Quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não temos na prática do bem, pois se não desfalássemos a seu tempo, colheremos. Por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas sobretudo para com os irmãos na fé. Nossa, é uma coisa espetacular. Você fala que a carne, se você só viver na carne, você só vai ter corrupção, você só vai ter coisas ruins na vida, né? Mas já com o espírito
espírito conduzido pelo Pai, você vai chegar à vida eterna. Se você tem um espírito puro, né, você vai ter a promessa da vida eterna. Então, o que ele exorta aqui para gente? Que pratiquemos o bem, né, sobretudo com irmãos na fé, que ele fala o tempo todo na carta. Lá atrás ele te Não deu só não só você, mas todos os irmãos de fé, né? esse lá Temos atrás aqui que ele ter uma. É, lá todos os irmãos atrás, aqui temos que ser mansos. lá atrás ele te deu Oi. a dica o que é, né? Lá atrás Isso. o amor, a fé, a É, gratidão, né? isso. Ele te deu a dica do que é agora o que o irmão acabou de falar, né? Por isso que é importante você estar Ele lendo a falou carta linear. exatamente. Tem que ler de uma forma linear para poder realmente entender a mensagem que o autor transmite para nós, né? Verdade, verdade, porque as dicas ficam todas, né? Todas. Ele te fala o que você pode fazer, né? E agora, segundo Isso. o amado Deus, ele te falou para você chegar, né, até a vida eterna, o que você tem que fazer? Amor, mansidão, benignidade, né? Isso. Paciência, e foi te falando. Então, você sabe o caminho que você tem que trilhar para chegar, né? Ele deixou bem claro dentro do livro, né, da carta. Isso é necessário sempre estar lendo e lembrando do que você já leu atrás, para que quando você chega nesses pontos aqui, você pode voltar lá atrás, opa, aquilo lá então está fechando aqui, né? Um fechamento da palavra do que o apóstolo falou aqui para nós, né, amado? Exatamente, exatamente. Ele fecha de uma forma muito boa, muito contundente, e que a gente vai lembrar, né, o que ele falou anteriormente e a nossa, vamos dizer, não só o nosso espírito, né, mas a nossa alma, se tiver muito bem intencionada, vai se conectar de uma forma muito boa com o espírito, né, para compreender essas práticas e fisicamente nós pondo isso em prática, né, para pôr isso em prática. É muito bom, né, que colhemos, né, como ele fala assim, é muito bom que semeemos esse tipo de prática, esse espírito bom para colher, né, a vida eterna. É verdade. Então vamos fechar aqui, que é um epílogo, né? Que ele Uhum. fala aqui. Vede com que letras vos escrevo do próprio punho. Os que querem fazer uma boa figura na carne são os que vos forçam a vos circuncidardes, só para não sofrerem perseguição por causa da cruz do Messias. Pois nem mesmo os que fazem circuncidar observam a lei. Nem mesmo os que fazem circuncidar observam a lei, mas eles querem que vos circuncideis para que crie na vossa carne. Quanto a mim, não aconteça gloriar-me, senão na cruz do nosso Messias. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ademais, nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão para a nova criatura. E a todos que pautam sua conduta por esta norma, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel do Ravan, mas me moleste, pois trago o meu corpo marcas do Messias. Irmãos, que a graça do Senhor Messias esteja com o vosso espírito. Amém. Aqui ele fecha concluindo realmente que as pessoas, aqueles que querem circuncidar você, ou seja, aqueles que querem manter preceitos sobre o jugo da lei anterior, elas conseguem ter uma na carne. O que importa para essas pessoas é a carne, né? É o seu desejo, é o seu prazer. Então, que enganam você é a carne, elas querem o físico. Elas não estão preocupadas com o seu espírito, elas estão preocupadas com o seu físico. O que você Então, pode eles dar vivem também. disso. Ele frisa muito bem. Quando é circuncisão é porque você tem que continuar lá com as obras, você tem que continuar fazendo o físico. Por exemplo, o culto, assim, o culto de a prática de culto divino é algo, vamos dizer assim, físico e não espiritual, sim da alma. É Então físico, isso vai aprendendo você, com relação a práticas físicas, vai aprendendo você com
por exemplo, campanhas, né? Você vai ter que ficar preso a esse jugo de escravidão, Uhum. tá? Que esses falsos irmãos, eles conseguem se gloriar através assim, da sua prática, né? De fidelidade. Na verdade, isso não ocorre, tá? Ele apenas eles enganam. Então ele frisa muito bem isso. Ele fecha definindo, ele concluindo o seguinte, ó, que você não pode deixar sua carne, deixar o seu espírito tomar conta de você, senão para que você não pode deixar a sua carne nem o seu, vamos dizer, seu corpo, nem sua alma tomar conta de você, porque senão você não vai chegar ao seu espírito, ou seja, senão você não vai colher, né, o bom do seu espírito, que é a vida eterna. E ele fala isso aqui no final, né? É, te dá a dica, Assim, hein? Né, observar a amado? lei, né? Ele fala assim, Hum, pô, você não tem que observar essa lei, você tem que viver semeando espírito, semear espírito do espírito que você vai colher a vida eterna. Você não tem que circuncidar, ou seja, você não tem que observar essa lei, entendeu? Você tem que sim isso. praticar o que o nosso Deus ele guardou pra gente. É isso que ele está falando. Você tem que guardar o que o Messias deixou para nós, não uma prática da lei, que até hoje é realizado. Então, É, esse livro é para qualquer religião, se você explicar isso, eu não sei se ele vai compreender dessa forma, devido à lavagem cerebral, né? Mas é aquilo. Se o religioso lê esse livro de uma forma coerente, de uma forma linear, ele sai imediatamente da religião que ele está. Porque pois é, esse amado. livro aqui, ele tem liberdade, ele fala liberdade, e E não que mostra, você não vai ser nenhum. é, Pô, te peraí, mostra, né? aqui, eu não preciso nada disso. Né? É, Então então, eu sou livre. sabe, Né? amado, esse livro, hoje a gente está lendo aqui, não foi uma escolha minha, né? O amado sabe que não foi escolha minha, que a gente estava aqui ao vivo naquele, né, nesses dias atrás, e assim, simplesmente a gente estava terminando a live e eu falei, gente, vamos, do próximo que a gente ia aparecer aqui no canal, vamos falar do livro de Gálatas, né? Então, não é que foi planejado, né? Assim, um planejo que a gente já tinha. Foi uma coisa que aconteceu naquele momento e eu falei e os amados aceitou. Então, hoje a gente está aqui cumprindo aquilo que falou. E tudo que a gente falou aqui saiu daqui de dentro, né, amado? Aqui não tem palavra minha, não tem palavra do amado. A palavra que a gente falou aqui, essa palavra é do Pai, né? E aquele que pegar o livro e ler da forma que o amado leu aqui, tenho certeza que o que o amado falou aqui, você vai fazer imediatamente. Você vai ver que não precisa dessas práticas, né? Que essas práticas foi até no madeiro, né? Foi até no madeiro. Hoje, né, vivemos na graça, né? Que o amor ao seu semelhante aí, né, amado? A gente vive nessa nova aliança, né? Nesse amor, na bondade, na paciência, na calma. No livro te ensina tudo o caminho para você chegar à sua salvação, à sua morada eterna com o Criador, né? Então aqui esse livro aqui é um livro de 6 páginas, né, amado? 6 páginas e excelente, excelente. Aqui dentro você se liberta, se liberta. Eu fico muito alegre, sabe, amado, de poder trazer aqui no canal, sabe, do Amado tá aí, ter recitado essa carta para nós aqui. Eu tenho certeza que muitos dos amados que ainda vão ver essa live vão, né, crescer muito, né, no inscrito, eu tenho certeza, e vai poder estar ajudando mais irmão. É isso, amado? Exatamente. É o nosso objetivo, né? Enriquecer o espírito, né? Ajudar os irmãos a poder compreender melhor, né? Compreender de uma forma bem simples, que é a escritura, né? Não fugimos em nenhum momento
né, da epístola, porque fomos pontuais, né, fomos fiéis a cada parágrafo, então não teve nenhuma falsa interpretação, né, no caso, falsa translição, não tivemos expressões, substituição de qualquer tipo de expressão aqui, conforme destrinchávamos a, a epístola. Então, o que vê esse vídeo, ele vai analisar, vai meditar, vai até ler de novo e eu espero que compreenda, né? E Espero assim, que compreenda, porque é uma carta, apesar de bem pequena, é uma carta espetacular, que ela diz toda a verdade. Ela é uma carta pequena, mas é completa, porque diz vida eterna, você fala em amor, né? Você fala em práticas, essas práticas erradas, como você deve se comportar. Então, isso tudo está contido nessa epístola, de uma forma bem simples e de uma forma que a pessoa não fique sob um jugo, né? Então, essa é a nossa missão, né? esse é o Ajudar os nosso. irmãos a compreender, Eu fico certo? muito alegre, sabe, amado? Fico muito alegre, sim, né? E a gente vai estar voltando no canal para falar mais, né? E deixo, deixa aí o amado que escolha da próxima vez agora o que a gente vai falar no canal. Deixa por sua conta, sabe? Tenho certeza que você vai trazer coisas maravilhosas que vai nos edificar cada dia mais e mais, sabe? E a gente poder levar essa palavra até os nossos amados irmãos, né? Cada um no seu lugar e que a gente possa, assim, fazer com que o amado comece a ler as escrituras de uma forma diferente para que haja o entendimento aí. Não é isso, amado? Claro, sem dúvida. Está à disposição aqui, né, para poder a gente transmitir, né, todo o nosso entendimento, né, a respeito, né, da Escritura. Eu posso deixar, eu vou ver um livro bastante interessante, né, que a gente acaba agora sim falar para falar assim, né? A gente fica difícil, mas com certeza nos próximos aí eu vou já estar estudando aqui um livro bastante tão interessante como esse uso de Gálatas, né? Para poder a gente transmitir esse entendimento para o espírito, né? E comportar nosso espírito e mais um exemplo de como se deve estão, como se deve se praticar, né? Como ficar longe dessa escravidão e chegar a essa tão liberdade, né, que o Messias nos deixou aqui, né? Essa é a Esse é prática o do nosso, amor, né? essa é a prática, exatamente. É a prática do amor, tá ajudando o seu próximo, o seu irmão. Isso, não, fico feliz, né? Eu até quero agradecer os amados que compareceu aqui no canal, né? O Jaime apareceu aqui, a, a, deixa eu achar aqui, o seu pior pesadelo, Latino, que seja bem-vindo aí no canal, sabe? Que sempre tá aqui no canal, grato, viu? A Agna, então a gente até tivemos poucas pessoas aqui hoje, né? Devido a gente até fala, a gente tem que sempre estar fazendo uma live no canal, sempre movimentando o canal, a gente deixa o canal parado, então os amados ficam meio que desligado, né? Ou vai para outro, então assim, é importante a gente sempre estar comparecendo no canal, né, amado? É Fazer com que o verdade, canal passe, né? O que faz esse, assim, a gente leva a palavra aqui e um amado que escuta, que vê, né, passa para o outro vai lá e vê também, e tira as suas conclusões na escritura, né, porque aqui nós não estamos falando de nós, é igual o amado acabou de falar aqui, a gente não falou nada da gente, o que a gente falou é o que está aqui na escritura, né, então tenho certeza que se você pegar a sua escritura e ler, o que a gente leu aqui é o que você vai ler aí. É isso, amado? Pelo menos os entendimentos, né? Porque a escritura a gente sabe, né, de muitas coisas. é isso mesmo. Temos que viver, né, o que, o que ensinamos. Mas assim, a Verdade. mensagem que eu deixo
cumprir, né, essa lei, né, essa lei do Messias, né, né, que o Messias não deixou enquanto pessoa aqui na Terra, né, ou seja, o ideal de vida humana, né. E vamos encontrar nisso nas cartas de Mateus, Lucas, principalmente João, né, e para poder seguirmos essa lei do Messias e, claro, né, o fruto, seguir o fruto do Espírito, né? Com isso a gente vai ter o fruto do Espírito, né? Alegria, amor, né? Longanimidade, né? Então essa é a mensagem que eu deixo aqui para todos nós aí, né? Para acompanhar e ser sempre aquela pessoa idosa, né? E que respeite, né, as questões do pai, né? Que façam o que o pai sempre pediu, né? É verdade. Então fica aí, sabe? Eu agradeço a cada um do canal aí, os irmãos inscritos, aos que chegar aí, sejam bem-vindos, né? Se gostar, se inscreva aí no canal. O canal existe mesmo, é pra gente estar levando a palavra. Esse canal que eu criei foi com esse intuito, então é isso que a gente vai fazer aqui até a hora que o nosso Pai permitir. Agradeço o amado Osmani de ter aparecido aqui no canal, né? Fico grato, viu, Osmani? Sou grata à tua pessoa aí de vir aqui, né? Tirar o seu tempo para vir aqui nos ajudar aqui. Isso só o Pai mesmo para te pagar aí. Eu fico muito alegre, viu? E os amados aí, a gente, né? Vamos estar aqui sim de volta. Eu sei que o amado Osmani vai preparar, né, lá e a gente vai voltar aqui e dar continuidade, tá bom? Forte abraço para todos aí. Você quer despedir do pessoal aí, Osmani? Muito obrigado aí por tudo, por todos aí, pela compreensão, pela atenção, né? E que tenham recebido de coração essa palavra, essa mensagem que foi maravilhosa, que conseguimos desenvolver na, na missão. Muito obrigado a todos pela compreensão e pelo carinho, pela E atenção. tem o canal do Osmani também, né, Osmani? O Osmani Bispo mesmo, é bem simples, né? A gente fala também das escrituras, sempre dessa forma aqui, como abordamos hoje, de forma linear, analisando esses fatos, esses pontos, né? Sempre não fugindo, não sendo restrito a e desenvolver por conta própria, muito pelo contrário. Né? É assim que funciona lá essa questão lá no meu canal. Né? Quem não é inscrito lá, inscreva-se, né, no meu canal. Né? E aqui também, dê o seu like aí, se você gostou. Né? Então, muito obrigado aí por tudo, pela atenção e pela oportunidade também. Né? É isso aí. É isso aí, pessoal. Então, valeu, viu? Forte abraço para todos. Que todos tenham uma semana maravilhosa, né? Abençoado. Já somos abençoados, né? Mas que as coisas dê certo em tudo, tá bom? Forte abraço para todos e a gente se vê